Meu nome é Ana Clara Leonetti e esse vídeo é uma análise da intervenção humanitária liderada pelos Estados Unidos na Somália. A Somália é um país localizado no chifre da África, detentor de um cenário político bastante conturbado. Depois de sua independência, em 1960, o país passou por um governo parlamentar de 1961 a 1969, seguido de um golpe militar conduzido pelo general Barre. A ditadura de Barre foi derrubada por uma aliança formada por vários grupos de guerra em 1991, após 3 anos de revolta contra esse governo, e então a guerra civil tomou conta do país. A Guerra Civil Somali constituiu um cenário político de total crise. O país se via dominado pelo conflito armado motivado pela luta pelo poder entre diversas facções, clãs e milícias nacionais. Pode-se comparar a situação na Somália durante a Guerra Civil ao próprio estado de natureza proposto por Thomas Hobbes, no qual, sem a presença de um estado centralizador do poder, o que pode ser claramente observado no país em questão após a queda de Barre, o povo somali se via sujeito à competição, à desconfiança e à glória, atributos que, segundo Hobbes, são fatores que inevitavelmente motivam o conflito e a guerra quando não há um poder comum capaz de manter a todos em respeito. A constante competição pelo poder, sem a regulação de um governo presente, construiu uma conjuntura na qual o povo somali possuía como única garantia de segurança aquela proporcionada pela sua própria força, como nos termos descritos na obra Leviatã de Hobbes, é a luta de todos contra todos. Assim, a partir de 1991, o país viu a morte de mais de 300 mil conterrâneos, 1,5 milhão de refugiados e mais de 9 milhões de somalis vivendo em condição de fome. As consequências gritantes da Guerra Civil na Somália chamaram a atenção da Organização das Nações Unidas e, em 1992, foi criada a UNOSOM, United Nations Operation in Somalia, através do Conselho de Segurança, com o principal objetivo de levar alimentos ao povo que sofria de inanição. Mas os grupos armados somalis interpretaram a intervenção da ONU como ofensiva para a soberania do país e investiram contra as tropas humanitárias, dificultando a distribuição da comida. Nesse cenário, foi aprovada em dezembro de 1992 a Resolução 794, que definiu a transição da UNOSOM para a UNITAF. A UNITAF, ou Operation Restore Hope, legitimou a intervenção bélica dos Estados Unidos na Somália para garantir a entrega dos alimentos levados para a população em situação de fome. Em meio ao caos instaurado pela Guerra Civil Somali, os Estados Unidos, liderados pelo então presidente George Bush, se colocaram na posição de salvadores da Somália. Aron, autor realista, infere em seu livro 20 anos de crise que nas ciências políticas, o objetivo da ação de um agente internacional é relevante à sua investigação e inseparável dela. Sendo assim, analisa-se neste vídeo qual foi o objetivo dos Estados Unidos em sua intervenção humanitária na Guerra Civil Somália. Existem analistas que defendem o ponto de vista de que os Estados Unidos não tinham nenhum interesse próprio ao intervir por meio da UNITAF. Mas vale lembrar que nem todo o interesse estatal por trás do internacionalismo é óbvio em termos econômicos e geopolíticos. Nesse caso, apesar de os Estados Unidos serem detentores de elementos tangíveis de potência muito fortes e relevantes na política internacional, como por exemplo recursos econômicos e poder militar, as intervenções humanitárias realizadas em parceria com agentes não estatais, como a Organização Internacional ONU, conferem ao país norte-americano o fortalecimento dos fatores intangíveis de potência, com destaque para o elemento da liderança moral frente aos outros países. Esse fator de liderança era essencial para prolongar a possibilidade de os Estados Unidos se manterem na posição de poder que possuíam, sem grandes conflitos e sem precisarem enfrentar embate por parte das outras potências. Toda essa estratégia de manutenção do poder cabe no conceito utilizado para guiar a política externa estadunidense nos anos 90, a estratégia da primazia. A estratégia da primazia, por sua vez, era justificada pela argumentação de que os Estados Unidos da América deveriam intervir em outros países para ajudar a garantir a ordem no nível estatal de cada um deles, já que, seguindo o pensamento liberal utilizado para o desenvolvimento dessa estratégia, a paz mundial é indivisível e deve haver cooperação entre os Estados para garanti-la. Em resumo, os autores estadunidenses que discorrem a respeito da primazia defendem que, em um mundo em que as instituições internacionais de segurança são falhas, a hegemonia norte-americana é a única forma de manutenção da paz, da estabilidade e da ordem no sistema internacional, como colocado por Samo Sérgio Gonçalves em seu texto A Nova Estratégia da Política Externa dos Estados Unidos no Mundo Pós-Guerra Fria. E foi baseando-se nesses princípios que o presidente Bush, em 1992, discursou a favor da intervenção humanitária na Somália. The people of Somalia, especially the children of Somalia, need our help. We're able to ease their suffering. We must help them live. We must give them hope. Only the United States has the global reach
to place a large security force on the ground in such a distant place quickly and efficiently, and thus save thousands of innocents from death. Por meio dessa fala do presidente Bush, pode-se observar que os Estados Unidos prometem usar seus elementos tangíveis da potência para garantir condições de humanidade nos países que estiverem precisando delas. E essas condições almejadas se relacionam claramente com os objetivos elementares da ordem internacional propostos por Hadley Bull em seu livro A Sociedade Anárquica, os quais correspondem à preservação do próprio sistema e sociedade internacional, a conservação da segurança dos Estados, a manutenção da paz e a estabilidade de posse. Então, é possível associar o envolvimento dos Estados Unidos na situação da Somália através da UNITAF com essa forma de política internacional, que se pauta na ideia de cooperação internacional e que posiciona os Estados Unidos como um agente de manutenção da segurança, da paz e da democracia no mundo todo. Ou seja, a potência americana viu na ação humanitária em parceria com as Nações Unidas uma oportunidade para expandir o seu poder intangível de influência internacional e afirmar que a sua posição de potência hegemônica era, na verdade, uma condição benéfica para o sistema internacional, e por isso não haveria motivo para que outras potências contestassem esse poder. Nesse sentido, por mais que não houvesse um objetivo claro no âmbito econômico para o país, o intuito de expandir a primazia estadunidense esteve sim presente nessa intervenção. A partir dos fatos analisados, é pertinente observar que a intervenção humanitária da ONU em parceria com os Estados Unidos na Guerra Civil da Somália teve pontos controversos em sua implementação. Em meio às discussões a respeito das fundamentações das intervenções em pauta, as declarações de agentes dos Estados Unidos implicavam em certa inferiorização do povo somali, porque apontavam a situação de conflito interno do país como situação intrínseca à cultura naturalmente combativa dessa nação e colocavam também a violência como símbolo do atraso na sociedade somali. Dessa forma, a potência norte-americana se abstinha de qualquer responsabilidade de restauração da política conturbada da Somália e atinha seus compromissos apenas às questões logísticas de distribuição de alimentos. Mas essa tentativa de separar o aspecto técnico e humanitário do aspecto político foi produzida artificialmente pelos Estados Unidos. Cabe destacar nessa análise que os dois lados estavam inevitavelmente conectados, porque enquanto agia na distribuição de alimentos na Somália, a intervenção estadunidense criava estigmas a respeito da nação somali, ao mesmo tempo que anulava qualquer importância da opinião do próprio povo inserido no conflito, ferindo a soberania do país africano. As decisões a respeito do futuro da Somália eram disputadas entre a ONU e os Estados Unidos e desconsideravam a existência de voz política por parte dos somalis, usando como argumento para essa ação a ausência de um Estado central e estável. De fato, a Somália não possuía todas as características atribuídas ao Estado westfaliano, já que apesar de ter um território definido e um povo de etnia homogênea, não existia um governo central que detivesse o monopólio do uso legítimo da força ou uma burocracia estatal funcional. Dessa forma, a potência americana e a organização internacional tratadas neste vídeo agiam de acordo com uma lógica pós-colonial, que, segundo Sérgio Costa, é uma lógica na qual tanto as experiências de minorias sociais como os processos de transformação ocorridos nas sociedades não ocidentais continuaram sendo tratados a partir de suas relações de funcionalidade, semelhança ou divergência com o que se denominou centro. Ao terem tratado a Somália como um país inferior aos países de centro-ocidentais e ferindo a sua soberania quando anularam a autoridade legal dessa nação, a sujeitaram à autoridade dos Estados Unidos da América, ao mesmo tempo que feriam a condição de igualdade entre esses estados, os condutores da UNITAF acabaram por cometer essa desvalorização do país africano. Além disso, essa postura por parte das Nações Unidas e dos Estados Unidos feriram a soberania da Somália, ao passo que a validação da autoridade legal da nação é um dos fatores que deveriam ser compreendidos para a efetivação e respeito da soberania de um Estado, segundo o conceito de soberania proposto pelo autor realista Hans Morgenthau. Em suma, constata-se que a intervenção humanitária da ONU em parceria com os Estados Unidos na Somália fez parte de uma política exterior pautada na manutenção do poder da potência norte-americana frente ao sistema internacional e justificada pela ideia de cooperação e manutenção da paz e segurança mundial. Apesar desse discurso, pode-se notar que a soberania do país africano não foi respeitada, trazendo a essa política internacional um caráter pós-colonialista, na qual os Estados Unidos acabam por se colocar acima dos países periféricos, o que acaba também por ser vantajoso para o Estado, visto que buscam se manter em posição de potência hegemônica.